Boa noite, paz e bem. Intenções da Santa Missa. Givanildo Tertuliano da Silva, Lucileito Ribeiro Cavalcante, Carmozina Maria da Silva, Pedro da Silva, José Severino da Silva, Pedro Francisco da Silva, Jovertima Maria da Silva, Juscelino Gidoro Machado, Célia Maria Machado, Givanildo Tertuliano da Silva, Manuel Firmino da Silva, Priscila Maria da Silva, Manuel Jorge dos Santos, Vital Avelino da Silva, Rosa Maria Pereira da Silva, Isaura da Silva, Esmerina Marques, Agaci José Arques, e por todas as almas do purgatório e as promessas esquecidas. Quem acredita em Jesus, o Filho de Deus, possui a vida eterna. Peçamos que o Senhor aumente nossa fé na presença eficaz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nossa vida e em meio às nossas aflições. Com alegria e muita fé, iniciamos a Santa Missa. Boa noite, paz e bem. Na alegria deste encontro na Santa Missa, vamos nos colocando diante de Deus e vamos apresentar ao Senhor a nossa disposição para com Ele. Deus que dá testemunho dEle por meio do Filho. E nós somos também, como Deus, chamados a testemunhar a Deus por Jesus Cristo. Com fé, digamos que estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com muito carinho, com muita humildade, fecha teus olhos, põe a mão no teu coração, eleva os teus pensamentos aos céus. Abre o teu coração para Deus, o Deus que cura, o Deus que quer te levantar na tua queda, o Deus que vai te ensinando o caminho para vencer os pecados. Que nesse momento, querido irmão, querida irmã,
possamos pedir perdão ao Senhor para bem celebrarmos essa Santa Missa. Te coloca diante de Jesus e vai dizendo ao Senhor dos teus pecados. Pede ao Senhor que seja fortalecido no corpo e na alma, para que, estando cheio da graça do Espírito, perdoado por nosso Deus, possamos vivenciar este tempo de oração na presença, na vida do Espírito Santo. Cantemos pedindo perdão ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, sede a luz dos vossos fiéis e abrasai seus corações com o esplendor da vossa glória, para reconhecerem sempre o Salvador e a Ele aderirem totalmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimo, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuis a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. O Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao seu Deus, pois reforçou com segurança tuas portas, e os teus filhos em teus seios abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e de ti e dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra ele discorre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, e seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. O Senhor esteja convosco. Deus de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado.
Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Aí está a palavra, o sangue e a água que jorra do coração do Senhor pelo seu sofrimento, pela sua dor. Por Ele nos amar, Ele suportou a dor de seu sofrimento. E assim nós vamos, queridos irmãos, queridas irmãs, observando que Deus, Ele nos amou de tal forma que Ele dá testemunho dele no Filho. Esse testemunho que Ele dá, Ele tem um caráter de revelação. Ele vai nos revelando que no sofrimento nós adquirimos constância, paciência, fortaleza. Nós aprendemos de Jesus que é preciso perceber na morte a necessidade de alcançarmos a vida eterna. O Senhor nos revela a vida eterna por meio da ressurreição. Por isso que Ele tem que voltar para que os apóstolos e as demais pessoas que viram pudessem acreditar que a morte não é o fim, mas uma passagem. Se acontecesse com Jesus, como aconteceu com qualquer outro que passou, não seria diferente, o testemunho de Jesus não teria o peso que tem. Deus dá testemunho de sua vida em Jesus. Ele vence a morte. Que até então era necessária a presença do Salvador para que os demais pudessem alcançar a salvação. Por isso que Jesus, Ele morre como primícia dos que morreram, para que Ele possa ir até aqueles que morreram em Deus, para ver o Filho que eles proclamavam, que esperavam, para que eles pudessem assim ser elevados à condição da vida eterna. E assim nós vamos, queridos irmãos, queridas irmãs, percebendo que toda a dinâmica de Deus é por amor de todos. Ele quis alicerçar a sua dinâmica, a sua história, escolhendo um povo como povo escolhido. Esse povo, Israel, o resto de Israel, os mais pobres, os perseguidos, os sofridos, os abandonados. Aqueles que não tinham brilho para a sociedade, nem tinham influência. Aqueles às margens das grandes sociedades. E foi justamente para esse povo que Deus quis vir, para abençoar aquela terra, para que a partir daí pudesse manifestar-se a graça de Deus em todos os cantos, todos os lugares. E assim nós vamos observando, queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus, Ele revela
o seu amor por nós, de forma definitiva, dando o seu Filho Jesus, para nos resgatar, para nos tirar das trevas, para nos redimir, para que nós sejamos criaturas vivas mesmo após a morte. Nós somos chamados, portanto, a entender que as coisas deste mundo não podem ser maior do que esse Deus que nos ama. E sem falar que o amor de Deus, sendo a profundeza do seu ser, Ele infunde em nós centelhas do seu amor. Por isso que nós fazemos questão de buscar a Deus. Em todas as crenças, todas as culturas, todos os povos, dos primeiros até nós, nunca deixamos como seres humanos de buscar a Deus. E assim nós vamos com essa centelha desse amor de Deus, nós temos sede de conhecer algo que acontece após a morte. Alguém que tem feito coisa estupenda que nós não podemos explicar. E quanto mais a ciência avança no mundo, mais apresenta a Deus. Aquilo que Deus construiu de forma magnânima, de forma grandiosa. E nós vamos percebendo, querido irmão, querida irmã, que o que cabe a nós é simplesmente olhar para tudo e para todos e reconhecer como construção do amor de Deus. Nós somos, como pessoas humanas, um universo. Nós somos pessoas complexas. Nós temos um mundo dentro de nós que gira, que funciona. Um mundo que ninguém pode habitar, mas somente a nós e o Espírito Santo. É por isso que quando alguém está nas trevas, o demônio não podendo habitar, ele vai possuir. Ele vai tomar de posse a pessoa, mas não vai poder habitar este ser, porque ele consegue, com seu ímpeto de morte, destruir aquele corpo das trevas. E se nós estamos em Deus, somente o Espírito Santo e a nós vamos habitar neste corpo. Então somos chamados a olhar para Deus e agradecer pelo que somos. Pessoas capazes de construir grandes coisas. Pessoas capazes de revelar esse amor de Deus. Pessoas que por causa desse amor que Deus infundiu em nós, nós aprendemos a perdoar. E para quem não perdoa, o exercício de perdoar é dificílimo. Por isso, queridos irmãos, nós temos que começar a fazer o exercício do perdão desde as pequenas coisas. Porque quando as grandes ofensas aparecerem à nossa frente, nós já estamos fortalecidos interiormente, porque nós exercitamos no nosso dia a dia o perdão. De atitudes, de gestos, de palavras. E assim nós vamos percebendo que o Senhor ele vai colocando no nosso mundo os sinais do reino de Deus. E a cura é um dos sinais da presença do reino de Deus. Por isso que quando vão falar que tem alguém que está curando, fazendo milagres, aquela coisa toda para João, João vai dizer, pergunta quem ele é, se é aquele que nós estamos esperando. E Jesus vai dizer os sinais do reino de Deus para o discípulo de João. Diz a ele que os cegos podem ver, os surdos escutam, os aleijados agora ficam bons, os mortos ressuscitam. E os doentes são curados, os endemoniados são libertos. E esses sinais do reino de Deus, o discípulo de João vai apresentar para João. E assim, queridos irmãos, nós começamos a entender que o que acontece de milagre em nossas vidas
são simplesmente presença do reino de Deus em nós e no nosso meio. Nós não podemos achar simplesmente, nós somos curados e pronto. Nós não podemos pensar que está na nossa dimensão humana. Nós temos que ter a certeza de que a cura é uma revelação da presença do reino de Deus que está no meio de nós. É a ação de Deus. Por que muitas pessoas, quando vão à igreja, quando estão com perturbações, problemas gravíssimos, vão à igreja e quando recebem a cura, depois não voltam mais? Porque simplesmente olharam para o seu próprio eu, olharam para o seu ego. E olhando para o seu próprio umbigo, vai achar que foi algo fenomenal, mas passou, está curado. Agora vamos agradecer a Deus de qualquer jeito, nem para a igreja vai mais. E acha que vivendo o que estava vivendo é o suficiente. No entanto, a revelação do reino de Deus é um convite para a nossa conversão. Nós não podemos voltar a ser os mesmos, a voltar a comer as cebolas do Egito, a ser escravo do pecado e sermos pessoas dadas à opressão. Nós somos pessoas chamadas a sermos livres, porque nós vivemos sob o amor de Deus. E quem vive na lei do amor, não existe lei nenhuma que possa prender, amarrar ou até mesmo destruir. Assim, queridos irmãos, nós vamos perceber também que Deus, Ele vai observar o leproso que quer a cura. Se queres, tu podes curar. E Jesus vai dizer, eu quero. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos curar. E a cura é uma totalidade, é a cura do corpo e da alma. Quem tem experiência com o amor de Deus, ele é curado no corpo e na alma, em sua profundidade. Isso gera uma conversão na nossa vida. E se nós não quisermos o espírito de conversão, nós iremos simplesmente negarmos aquilo que recebemos de presente, por mérito de Deus. E aí, queridos irmãos, nós vamos observar que Deus, Ele vai impor as mãos. E a imposição das mãos é o gesto que a igreja convida para curar, para impor as mãos para que a bênção aconteça. Mas nós vamos ver por aqui e também em todos os lugares, as pessoas curando com ramo de mato. No entanto, essas pessoas estão esquecendo que a imposição de suas mãos pode libertar e pode curar. Essa é a forma que a igreja nos propõe. Nós vamos observar isso em todos os gestos de bênção da igreja. Para se ter um sacerdote, o bispo impõe as mãos sobre a cabeça do sacerdote. Quando o padre vai dar a bênção final, ele ergue as mãos, depois ele traça o sinal da cruz. São as nossas mãos que nasceram para abençoar. Quando nós vamos pedir a bênção aos nossos pais, nós devemos estender as nossas mãos para que a mão dos nossos pais possa nos tocar e nos abençoar. E se não nos tocar porque estamos distantes, a mão dos pais estendida sobre os filhos já é uma bênção. Então nós temos que entender que a imposição de nossas mãos vai gerar o milagre de Deus. Aí estamos em consonância com a palavra, com a liturgia da igreja, com o que a igreja propõe para nós. Estamos em comunhão com ela, estamos unidos a essa igreja. E agora nós devemos impor as mãos. Não tenha receio de impor as mãos sobre ninguém, que você não vai, pela imposição de tuas mãos, transmitir vírus ou doença para outra pessoa, não, porque você é templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo,
a imposição de nossas mãos já basta. Não é os ramos. Nós temos que ter ousadia no Senhor, acreditar, eu sou o canal da graça de Deus, as minhas mãos é para curar. O pai e a mãe abençoam seus filhos com o gesto, com a imposição de suas mãos e com as palavras de sua boca, porque a palavra tem poder. Por isso que todo sacerdote, toda freira, todo líder de grupo, ele tem que falar de palavra de Deus. Porque são palavras que curam, palavras que salvam, palavras que libertam. Queridos irmãos, queridas irmãs, e aquele que acreditar no Senhor, que verdadeiramente Ele é Deus, é preciso crer. Porque eu acredito na presença do demônio em alguns lugares, em algumas atitudes. Eu acredito que o demônio existe, mas eu não creio no demônio. Ele não me dá a salvação. O que o demônio faz para mim é me iludir, me destruir. Eu acredito em Deus e acredito que o demônio existe. E acredito que o demônio só faz o mal, porque a palavra de Deus vai dizer que ele vem para matar, roubar e destruir. Enquanto nós devemos crer que é mais profundo do que simplesmente acreditar em Jesus. Crer nos impulsiona a mergulhar na profundidade da palavra e nos deixar tomar por essa palavra. Para que no momento de raiva, no momento de alguma discórdia, nós não venhamos proferir palavras chamadas palavrões, palavras que não estão no vocabulário de Deus. Nós somos chamados a ler a palavra, somos chamados a exercitar esta palavra diariamente e somos chamados a lançar, a anunciar a palavra de Deus em cada coração, na esperança de que sejam terra fértil para dar 100 por 1. Assim nós somos chamados a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que alcancemos nos celestes sacramentos o que professamos com nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por Ele realiza-se hoje o maravilhoso encontro que nos dá vida nova em plenitude. No momento em que vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade ao tornar-se Ele um de nós. Nós nos tornamos eternos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e arcanjos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Só Pai da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Vamos dizer, concedei-lhes contemplar a vossa face. Concedei-nos a contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus com a paz. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Há muitos estudiosos dizem que a igreja nasceu nesse instante, e justamente se apegando a esta palavra, diz que a igreja nasceu nesse instante que o Senhor foi ferido. E esse amor se derrama para fecundar a terra. E nós somos agraciados, porque se não fosse Jesus morto na cruz, nós seríamos os gentios, os pagãos. Nós não seríamos aquele povo escolhido de Deus. Mas com o Filho de Deus, todos os muros de separação caem por terra. E pelo amor desse Deus, nós nos tornamos filhos, herdeiros de sua graça, não por nossos méritos, mas por mérito do próprio Senhor. Que você, meu irmão, minha irmã, ao lembrar da tua vida e do teu coração, lembre-se de que Jesus, por amor, Ele derrama o seu sangue e água e fecunda a terra. A humanidade e a divindade se unem. Que a unidade da divindade com o humano possa estar sempre contigo. Não permita que as coisas do mundo venham te tirar a divindade. Deixa que o Senhor possa te conduzir por suas palavras e pelo seu mistério, por sua forma de agir. Deixa que o Senhor possa impor as suas mãos sobre você, no teu descanso, no teu estudo, no trabalho e em tua oração. O Senhor Jesus, Ele sempre colocava-se em atitude de oração em um lugar reservado. Que você possa entender que a tua vida deve ser sempre instante de deserto para se colocar diante de Deus. Para que o Senhor possa ir fazendo o seu milagre em você e que você seja este canal de amor do Senhor. Que você possa dizer ao Senhor: eu quero, Senhor, estar contigo em todo momento da minha vida. Mesmo dormindo, o Senhor vela por mim, para que eu possa acordar cheio do teu Espírito, desse teu amor. Esse Deus te conduz, Ele te ergue, te levanta, Ele te fortalece e te conduz para uma vida nova. Em Deus, em Jesus, nós temos a vida eterna. Esse Deus nos amou, esse Deus se fez filho, habitando no seio da Virgem Maria. E na fé da igreja, nós possamos nos unir à Mãe de Jesus, a esse amor maternal, e possamos pedir que ela possa interceder por nós,
e nos proteger com o seu manto sagrado. E assim nós possamos rezar como a Igreja nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que alcancemos nos celestes sacramentos o que professamos por nossa fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção de São Félix. A nossa proteção está no nome do Senhor. O céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração. O Senhor esteja convosco. Rogai por nós, São Félix. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, que socorrestes a fragilidade humana com a vossa graça, olhai para estes vossos filhos e filhas, a fim de que, afastadas todas as doenças, conservem a perfeita saúde do corpo e da alma. E pela intercessão da gloriosa e sempre Virgem Maria e de São Félix, livre-vos Deus de todas as doenças e de todos os males do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ouvi, Senhor, as preces que agora vos dirigimos em favor desses vossos filhos e filhas que em vosso nome ungimos. E pela intercessão da gloriosa e sempre Virgem Maria e de São Félix, fazer que possa experimentar a força desta unção e sejam libertados de todos os males do corpo e da alma. Amém.
Queridos irmãos, a perseverança amanhã às 15 horas, tá bom? É isso? (15 horas) amanhã? E quem fez a primeira Eucaristia? Pronto, quem fez a primeira Eucaristia já pode participar da perseverança. Certo? Então vocês que fizeram a primeira Eucaristia, vocês vão participar da perseverança, começa amanhã às 15 horas. Não é assim? Tem a catequese com as crianças. Tem catequese amanhã, então. A pré-catequese amanhã, também às 15 horas, é? Às 2. Pronto, às 14 horas, 2 horas da tarde, tem a pré-catequese. E às 15 horas tem a perseverança com aquelas pessoas que fizeram a primeira comunhão. Agora ficou bom, não foi? Ficou bom agora? Vamos receber a bênção, então? O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria e de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ei, são dois.